Boa noite, irmãos. A paz estejam com todos, amém? Amém. Podíamos ir embora agora, né? Que testemunho mais lindo, Madu. Que testemunho mais lindo. O que a gente acha que é impossível, para Deus não é. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Daniel 6. O título da minha mensagem nessa noite, irmãos, é A tua fidelidade com Deus te levará a um lugar de destaque. E creio que essa palavra vai tocar no coração de alguém. Quem não tem pode acompanhar ali no telão. Eu vou ler Daniel do capítulo 6, do 1 ao 5 e depois do 25 ao 28. Mas eu peço aos irmãos que puderem ler todo o capítulo em casa, porque é um capítulo muito lindo, é uma palavra muito linda. Eu só não vou ler todo ele porque ele é extenso e a gente tem um certo tempo, né? Então diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, os quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Agora o 25. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino de homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino se pode destruir. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois prosperou no reinado de Dário e no reinado de Círio, o persa. Eu peço aos irmãos que podem se sentar. Irmãos, essa passagem é uma passagem bem conhecida. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar sobre a história de Daniel. Ele era um jovem exemplar e de uma fé inigualável. E Deus usou ele desde menino. Eu quero falar para você nessa noite, irmãos, que muitas vezes, quando a gente se destaca na vida, algumas vezes você pode virar alvo de perseguição. Daniel, ele caiu na graça daquele rei. Ele se destacava tanto que o rei queria eleger ele para ser frente de todos aqueles governadores. E com isso Daniel começou a ser perseguido. E é assim que acontece muitas vezes na nossa vida. Cada vez que você se destaca em alguma área da sua vida, seja profissional, seja na sua família, seja na própria igreja, você começa a ser alvo de perseguição, de calúnia. Você começa a ser alvo do inimigo, porque o inimigo, irmãos, ele quer nos paralisar. O inimigo, a todo momento, ele quer que a gente pare de fazer aquilo que o Senhor já nos ordenou, aquilo que o Senhor já nos confiou. Só que Daniel, na história de Daniel, ele era um jovem exemplar. Ele não tinha falhas, então ele não se preocupava com perseguições. Ele sabia a quem ele servia, e ele conhecia quem era o Deus dele. Ele era um jovem íntegro, ele não tinha falhas. E é assim que a gente tem que ser na nossa vida, irmãos. A gente tem que procurar sempre fazer o melhor, sempre fazer o certo. Através da conduta de Daniel, aquele povo começou a se irritar, né? Eles não aceitavam que o Daniel fosse rei de todo aquele povo. Então eles procuraram algo para acusar Daniel, para Daniel não ser mais o queridinho do rei, o favorito do rei. E muitas vezes, irmãos, acontece isso na nossa vida. Toda vez que o inimigo procura algo para
nos atacar, que ele não vê falhas em nós, ele vai inventar. Ele vai fazer de tudo para encontrar teu erro, para encontrar alguma falha. E daí, nessa hora que me veio assim forte no meu coração, será que eu e você, nós estamos andando com uma vida reta diante de Deus? A ponto de que quando o inimigo, irmãos, as nossas almas vier procurar um erro nosso, a gente está com a vida reta e ele não vai encontrar? Será que estamos andando conforme a vontade de Deus? Ou será que dentro de nós existe alguma coisa que o inimigo vai olhar e vai te acusar? E vai te derrubar? Porque muitas vezes, irmãos, é nos momentos mais difíceis da nossa vida que a gente deixa alguma brecha para o inimigo vir e querer derrubar e querer nos paralisar. Porque na história de Daniel, os inimigos procuram, mas eles não encontram falha. Então, quando eles não encontram, o que eles fazem? Eles inventam, eles deram um jeitinho de encontrar alguma coisa que ferisse a conduta de Daniel. E muitas vezes é assim. Na nossa vida, a gente anda reto, a gente faz as coisas certinhas, mas em algumas situações da nossa vida, a gente olha e diz: por que, Senhor? Se eu faço tudo certo, mas eu não tenho culpa, eu não fiz nada. Por que está acontecendo isso comigo? Irmãos, é nessas horas que a gente tem que estar firmado na oração. Firmados em Deus, para que a gente possa ter certeza de que não vai ter erro na nossa vida, que não vai ter falha nossa diante de Deus. Então, aqueles homens, irmãos, quando eles não encontram falha nenhuma, nenhum erro de Daniel, a única coisa que eles percebem é que Daniel só ora e só busca a Deus o tempo inteiro. Então eles tiveram uma ideia. Eles foram até o rei, pediram para o rei assinar um decreto aonde ninguém pudesse orar a nenhum outro Deus e nem a um outro homem qualquer se não fosse o rei. E o rei, sem saber do que o povo ali estava querendo fazer e era contra Daniel, ele assinou aquele decreto. E a partir daquele dia, ninguém mais podia orar. E se alguém fosse pego durante aqueles 30 dias, essa pessoa ia ser jogada na cova dos leões. Eles fizeram isso, sabe por quê, irmãos? Porque eles sabiam que a arma de Daniel era a oração e era Jesus. O inimigo, irmãos, ele sabe qual é a tua arma. O inimigo, ele conhece a tua vida e ele conhece a tua história. Será que eu e você, irmãos, temos andado com uma vida de oração diante do Senhor? Temos buscado da presença do Senhor o suficiente? Será que temos buscado ao Senhor em meio às tempestades, nas dificuldades? Porque eu sempre digo, sabe, irmãos, quando eu entrei na igreja, eu vim pela dor. Ou a gente vem pela dor, ou a gente vem pelo amor. Eu vim pela dor. Eu vim que eu estava no fundo do poço. Só que muitas das vezes acontece na nossa vida que quando acontece uma dificuldade, quando acontece uma luta, a gente, em vez de buscar mais o Senhor, em vez de a gente orar mais, ficar mais íntimos de Deus, o que a gente faz? A gente blasfema contra Deus. A gente se revolta, a gente questiona. E não, irmãos, a gente não quer mais orar, a gente não quer mais buscar. E é nessas horas que a gente tem que buscar, que a gente tem que orar, que a gente tem que estar firmado cada vez mais em Deus. E eu quero fazer uma pergunta, algumas perguntas para os irmãos. Qual seria a tua atitude hoje diante de um decreto? Qual é a tua arma nessa noite? Onde está o teu refúgio? Aonde você tem encontrado refúgio diante de Deus? Se alguém chegasse para você, irmãos, essa noite e te desse um decreto sobre a tua vida, eu não sei a forma que cada irmão chegou aqui, eu não sei qual dificuldade cada irmão passa, eu não sei qual luta cada irmão passa, eu não sei. Porque tem momentos, irmão, na nossa vida que o inimigo, ele decreta. Ele decreta algumas palavras sobre a nossa vida para que a gente venha paralisar,
para que a gente venha desistir. E talvez hoje o inimigo decretou. Uma pessoa chegou para ti e falou que você não ia seguir em diante, que você não ia realizar seu sonho, que você não ia conseguir aquele emprego que você tanto almeja, que você não ia construir aquela família que você tanto sonha. Eu não sei, irmãos, sobre qual decreto, abaixo de qual decreto você chegou aqui nessa noite. Mas eu tenho uma coisa, irmãos, que eu preciso falar para vocês. Se você é uma pessoa de guerra, se você é uma pessoa que ora, se você é uma pessoa que busca, não vai existir decreto de derrota na tua vida. Porque cada vez que o inimigo decretar a derrota, o Senhor tem algo de vitória para você. O Senhor tem algo de maravilhoso para entregar nas tuas mãos. Então que a gente não escute muitas vezes as pessoas. Porque como tem pessoas que querem o nosso bem, tem pessoas que não querem. Tem aquele ditado, né? Eu quero te ver feliz, mas não melhor que eu. Então que a gente não absorva e que a gente não escute esses tipos de pessoas. Que a gente absorva e escute pessoas que querem realmente te ver bem. E sabe qual foi a atitude de Daniel diante daquele decreto? Ele continuou orando. Ele continuou buscando. E Deus tocou muito forte também sobre a oração. Quando eu comecei na minha vida cristã, eu não sabia orar. Quer dizer, a gente acha que não sabe orar, né? Mas às vezes até uma lágrima é uma oração. Então eu só pedia. Eu só sabia pedir. Eu pedia pela minha família, eu pedia. E eu achava que só isso era o certo. Não que não seja, a gente tem que pedir. A oração é para isso também. Mas uma noite aqui na igreja eu ouvi o pastor Cirino falando sobre a oração, sobre que a gente não deveria nunca sair de casa sem orar. Quando a gente fosse para o trabalho, antes de sair para o trabalho, a gente teria que orar. Orar e pedir para Deus consagrar o nosso dia a Deus, que Ele iluminasse o nosso caminho, que Ele cuidasse do nosso dia, mas também agradecer. E aquela palavra me tocou tanto que eu comecei a mudar o meu tipo de oração. Antes eu saía de casa, eu nem tchum, né? Todo dia antes de sair de casa eu me ajoelho. E antes de qualquer coisa que eu vá pedir, eu agradeço. Daí muitas vezes a gente pode dizer assim: ah, Karine, mas eu não tenho o que agradecer. Eu não tenho nada para agradecer. A minha vida é só luta, é só tempestade, é só... Temos, irmãos. Se a gente está de pé, é motivo de agradecer. Se a gente está respirando, é motivo de agradecer. Se a gente tem saúde, se a gente tem um emprego, é motivo de agradecer. Mas vocês podem me dizer assim também: eu não tinha nem vontade de levantar na cama. Muitas vezes eu estou assim, irmãos. Eu não tenho vontade de levantar. Mas mesmo assim eu me ajoelho e digo: Deus, hoje eu não estou muito bem, mas eu agradeço por o Senhor estar no meu lado e não desistir de mim. Então, irmãos, eu não sei porque eu estou falando isso sobre oração, mas eu sei que a oração é uma arma muito forte que a gente tem. Então, que a partir dessa noite a gente possa mudar o foco. Vamos agradecer primeiro, depois a gente pede tudo o que a gente precisa, porque Deus vai nos abençoar. Amém? Continuando a história de Daniel, ele continuou orando, ele não deu ouvidos àquele decreto. Ele não se submeteu, porque a partir do momento, irmãos, que aquele decreto ia afetar a fé dele com Deus, ia influenciar na oração e na vida que ele tinha com Deus, ele não obedeceu mais aos homens, porque ele sabia exatamente quem ele tinha que obedecer. E nós temos que ser assim também, irmãos. A gente tem que ser fiel e andar conforme a palavra do Senhor, andar reto nos caminhos do Senhor, e cada dia a gente tentar ser melhor. A gente é humano e a gente é falho, mas todo dia a gente tentar ser um pouquinho melhor. E Daniel continuou orando no seu quarto. Só que é interessante porque ele continuou orando com a porta aberta, para que os inimigos dele vissem que ele não ia negar seu Deus. Então, irmãos, não importa o que fizeram para você,
Não importa o que falaram para você. Não importa se te caluniaram, não importa se fizeram fofoca contra você, ou se te julgaram sem te conhecer. Continua firme, caminhando na tua fé, porque Deus vai contemplar a tua oração. Ele está contemplando a tua vida com Ele. Porque eu sempre falo também, né, irmãos, que o único que verdadeiramente conhece o nosso coração é Ele. Então, o único que a gente tem que se importar em tentar ser verdadeiro é com Ele. É Ele que conhece o nosso coração, é Ele que conhece a nossa mente, é Ele que conhece o nosso espírito, é Ele. Então, o irmão Daniel está lá orando e os inimigos vão lá, estão vigiando, né? Vão bisbilhotar e vão correndo, contar para o rei que Daniel estava orando. E quando o rei descobre que é Daniel, ele fica triste, porque ele gosta muito de Daniel. Mas, como ele tinha assinado um decreto, ele teve que cumprir. Então, eles vão lá e jogam Daniel na cova do leão. E o rei diz assim, que o teu Deus te salve e tenha misericórdia da tua vida. E Daniel vai para aquela cova sem falar nada. Daí eu pergunto de novo para os irmãos, será que eu e você, quando a gente está passando por um momento de luta, a gente tem essa fé suficiente para não falar nada? Para se calar diante da presença de Deus e confiar que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele pode fazer o milagre? Porque muitas vezes, irmãos, a gente espera que Deus Ele nos livre do problema antes do problema acontecer. Mas Deus, Ele gosta de nos livrar dentro do problema. E sabe por que Ele gosta de nos livrar dentro do problema? Porque o nome dEle seja exaltado. Deus poderia livrar Daniel daquela cova. Claro que Ele poderia, Ele é Deus. Mas Ele não livrou, Ele permitiu que Daniel fosse para a cova para que o nome dEle viesse ser exaltado diante daquele povo. E olha que maneira mais linda que Deus trabalha, irmãos. Pensa comigo, a pessoa ser jogada na cova dos leões. É impossível a pessoa ser salva. Não tem. Se a gente for jogado na cova dos leões, a gente vai ser comido, né? Mas eles jogam Daniel e o Senhor envia os anjos dele para fechar a boca daqueles leões, para segurar a boca daqueles leões, para não devorarem Daniel. E Deus livrou Daniel dentro do problema. E o rei, naquela noite, ele se angustia, porque ele gosta muito de Daniel, e ele fica angustiado, e mal amanhece, e ele vai correndo lá para ver como que Daniel ficou, né? E ele chama por Daniel, e Daniel responde. E naquele momento o rei diz que o nome do seu Deus, Daniel, seja exaltado. É nesse momento, irmãos, que a gente precisa estar convicto de quem nós somos em Jesus, para que o nome dele seja glorificado dentro do nosso problema, para que os nossos inimigos vejam a quem você serve e da maneira que você serve. É muito lindo a reviravolta que dá. Daniel sai daquela cova sem nenhuma marca, sem nenhum arranhão, porque os leões não puderam atacar ele. E é assim com nós. Quando o inimigo, irmãos, procura alguma falha nossa, algum erro nosso, ele não encontra, ele tem que ficar quieto, ele tem que ficar calado, ele tem que ficar amarrado, porque não temos falha. Precisamos, irmãos, andar retos. Por isso que eu falo, a gente precisa tentar ser melhor todos os dias, andar reto nos caminhos do Senhor, porque nós estamos sob os olhares dos nossos inimigos 24 horas por dia. Ele só está procurando um defeito nosso, um erro nosso, para nos acusar. E o que acontece com aquele povo, irmãos? Aquele povo que tramou tudo aquilo contra Daniel, eles jogados na cova dos leões. E diz a palavra que no momento que eles foram jogados, eles nem chegaram lá embaixo e eles já foram devorados. Então eu quero dizer, irmãos, que cada vez que o inimigo quiser te envergonhar, cada vez que o inimigo quiser te acusar,
Senhor vai permitir algumas coisas. É que nem o pastor Giovanni falou. Deus vai permitir algumas coisas para que lá na frente Ele venha mostrar que quem manda é Ele. Que quem conduz a nossa vida e os nossos passos é Ele. E que não há problema nenhum que Ele não possa resolver. Não é impossível para o Senhor. Foi o que a Vi cantou, não tem impossível para o Senhor. O que aos nossos olhos humanos, irmãos, pode ser impossível, para Deus não é. E o final da história de Daniel é a parte mais linda. E é por isso que eu peço para os irmãos, se puderem ler todo o capítulo, leiam. Porque é muito, muito bonito. A fidelidade que Daniel tem com Deus. Aqui, o rei ele vai editar aquele decreto que antes era o quê? Que só podiam orar para ele e para nenhum outro Deus. Agora o decreto era que eles só podiam exaltar o nome do Senhor, o rei, o Deus de Daniel. E eu quero dizer para vocês nessa noite, irmãos, aquelas pessoas que te caluniaram, aquelas pessoas que te afrontaram, que te julgaram, eles vão ter que contemplar o Deus que tu serve. Eles não vão encontrar falhas nenhuma na tua vida e eles vão ter que adorar também ao Senhor. A palavra dessa noite, irmãos, ela nos faz aprender a importância de permanecer fiel a Deus e qualificar-se para receber as bênçãos que Ele tem para cada um que é fiel a Ele. E o que eu entendi com a palavra de qualificar-se para receber bênçãos do Senhor? É orar cada vez mais, é buscar cada vez mais, é andar no caminho reto do Senhor cada dia mais, procurar fazer o bem, reclamar menos, agradecer mais. Sabe, irmãos, eu tenho a minha família, eu tenho a minha mãe, eu tenho minhas irmãs, que às vezes elas me sobrecarregam, porque tu vai perguntar se está tudo bem, elas só reclamam, reclamam e reclamam. E esses dias eu disse para elas, eu disse assim, quem sabe se vocês mudarem o jeito de vocês, se a partir de hoje vocês pararem de reclamar tanto e agradecer mais, vocês vão ver como a vida de vocês vai mudar, as bênçãos vão vir. Mas enquanto vocês ficarem só murmurando, reclamando e reclamando, não tem como mudar. Então, irmãos, eu peço essa noite, o que essa palavra me trouxe? Que a nossa fidelidade com Deus, ela tem que ser uma coisa inquestionável. Não tem assim como nós não ser fiéis com Deus. Porque a nossa fidelidade com Deus, Ele vai levar nós a um lugar de destaque. Daniel, ele foi fiel todo o tempo. Ele não ouviu decreto, ele não teve medo, ele confiou, ele exaltou o nome do Senhor e Deus deu um lugar de destaque para ele. Ele foi rei de todo aquele povo. E eu tenho certeza que se nós continuar fiéis a Deus, nos caminhos retos do Senhor, buscando o Senhor, orando, Deus vai nos levar num lugar de destaque também. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu tenho, que Deus colocou no meu coração essa noite. Eu peço que os irmãos se levantem. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse culto, por esses testemunhos, por esses louvores. E que a gente não escute aqueles que querem nosso mal. Que a gente só escute aqueles que querem nosso bem. Amém? Eu peço para os irmãos passarem aqui na frente. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. E que a partir dessa noite a gente não se questione mais sobre a nossa fé. Que a gente seja que nem Daniel, um jovem fiel, de uma fé inigualável. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso. Primeiramente, Senhor, eu quero agradecer por poder estar aqui mais uma vez, trazendo a Tua palavra. Me capacitando para trazer uma mensagem, porque eu não sou nada. Eu não sou nada diante de Ti, Senhor. O Senhor é poderoso e é o Deus do impossível. Que a nossa fé hoje seja que nem a de Daniel.
Que a nossa fidelidade a partir de hoje seja igual a de Daniel. Que a gente possa ser forte o tempo todo. Que a gente busque mais o Senhor. Que a gente ore mais. Que a gente busque mais o Senhor. E que a gente não dê ouvido ao decreto do inimigo. Que a gente não tenha medo do decreto do inimigo. Que a partir dessa noite a gente possa sair daqui transformados, fiéis. Aleluia, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Que a gente não se importe com o opinião das pessoas, Pai. E que o único que conhece o nosso verdadeiro coração é o Senhor. Obrigada, Jesus, por o Senhor ter me colocado aqui mais uma vez, Pai. Eu te agradeço e que toda honra e toda glória seja dada a Ti. Que seja tudo por Ti todos os dias da minha vida, Pai. Que eu possa Te honrar e Te glorificar cada vez mais. Abençoe a vida de cada irmão que está aqui nessa noite. Que ninguém saia da mesma forma. Derramou seu sangue carmesim por você então e por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te arrancar do fundo do poço, te refazer, te fazer um barco novo. Vai mostrar pra todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo, que eles irão te Que a gente te olhar. honre, Pai. Senhor, eu Como faço isso o pode impossível. Todas as coisas. Que a gente busque cada dia mais o Senhor. Que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, Pai. Que a gente possa Te honrar todos os dias da nossa vida. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa noite, por esse culto, por esses testemunhos maravilhosos. Porque o Senhor é Deus de milagres. O Senhor pode todas as coisas. Obrigada, Jesus, mais uma vez pela oportunidade.